Fala galera, beleza? Também tô legal, tranquilo de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio, e hoje trouxe uma ótima notícia aqui pra vocês. O Brasil decidiu que ele vai reduzir a taxa básica de juros de 6,5%, famosíssima taxa Selic, para uma taxa de 6%. Isso é sensacional. Ah, professor, mas legal, né? Mas o que isso impacta na minha vida? Presta atenção no que eu vou contar pra vocês aqui. Quando a gente fala de uma taxa de juros, vamos tentar entender o que seria uma taxa de juros. Os juros nada mais é do que o preço que você paga pelo dinheiro. Você não pode esquecer nunca que um dinheiro, papel moeda, ele nada mais é do que uma mercadoria. Ou seja, está sujeito à lei da oferta e da procura, uma série de coisas, e inclusive você tem que pagar um dinheiro para ter acesso a essa mercadoria, a esse dinheiro. Imagina que, por exemplo, você quer pedir um dinheiro emprestado para um banco. Imagina eu sou um cara pobretão, um histórico de mal pagador, enfim, uma situação meio crise econômica. O banco vai pensar, bom, se eu emprestar dinheiro pro Ricardo, é bem provável que ele não consiga me pagar. Então o que eu vou fazer? Ó, Ricardo, até te empresto, mas como o risco de você não me pagar, você é um mal pagador, pobretão, crise e tal, é muito grande, então eu vou colocar uma taxa de juros muito grande, porque é arriscado emprestar dinheiro para você. Ou seja, o banco só vai me emprestar se ele tiver chance de ganhar muito com isso. Agora imagina que, por exemplo, eu sou ricaço, histórico de bom pagamento, tenho uma série de casas, terrenos, imóveis, tudo no meu nome. E aí o banco fala assim, bom, esse cara aqui, ó, o risco dele não me pagar é muito menor. Então o banco vai lá e ele cobra menos para me emprestar o dinheiro, ou seja, os juros são menores. Imagina que a situação que a gente pode falar do Brasil, ela é bem semelhante, só que a gente troca uma situação micro para uma situação macro. O Brasil demonstrando, caindo essa taxa de juros, está mostrando que ele está mais confiável para conseguir pagar um preço menor pelo dinheiro. Quando eu falo para vocês, galera, que uma taxa de juros, ela é um instrumento super importante para você conseguir ou não melhorar ou piorar a sua economia. Por exemplo, ó, a gente pega um dos grandes problemas que o Brasil teve nos últimos anos foi justamente a questão da inflação. Como assim? O que seria a inflação? A inflação é o aumento do preço das mercadorias. Se a gente pegar, por exemplo, durante o governo Dilma, a inflação chegou a 11, 12, se não me engano, chegou até próximo de 14% ao ano. Isso é gigantesco. Aí o que o Banco Central fez para tentar melhorar a nossa economia? O Banco Central pensou assim, bom, realmente, a inflação está muito alta. Sabe qual que é um dos motivos? Um dos motivos é que a população está consumindo demais, pegando muito crédito sem uma real produtividade das empresas. O que o Banco Central fez? Ele aumentou a taxa de juros. Falou assim, banco, não empresta para esses caras porque eles são mal pagadores. E aliás, vocês, mal pagadores, população brasileira, vocês estão consumindo muito e estão dando muito calote. Então, para vocês conseguirem pegar dinheiro emprestado agora com os bancos, vocês vão ter que pagar uns juros muito mais altos. Aumentar a taxa de juros é uma belíssima maneira, não para a população, claro, mas é uma belíssima maneira de você tentar controlar a inflação, porque você dificulta o acesso ao crédito, naturalmente as pessoas consomem menos, e isso faz controlar o preço da moeda. Isso vai fazer com que os produtos eles não fiquem tão mais caros assim, ou seja, você controla a inflação. E ao mesmo tempo, quando você aumenta a taxa de juros, isso mexe muito com o capital especulativo. Você, por exemplo, se for um grande investidor, tem bastante dinheiro investido, você sabe que quando aumenta a taxa básica de juros do seu país, normalmente os investimentos que o seu país tem, eles também se tornam mais atrativos. Ou seja, se um país ele quer controlar a inflação e atrair mais investimentos estrangeiros, o básico que ele tem que fazer, aumentar a taxa de juros, que foi o que o Brasil fez nos últimos anos, chegando até 6,5%, tal, que é uma taxa de juros relativamente alta, tá bom? Só que no momento, o que o Brasil está passando? O Brasil está passando por melhorias, aparentemente, né? Liberalismo econômico, privatizações, coisas que o mercado gosta. Ou seja, vamos simplificar aqui o nosso raciocínio. Vocês concordam que hoje, mesmo se o Brasil não oferecer uma taxa de juros tão grande, o Brasil aparentemente vai ser um país confiável? Estamos passando pela MP da Liberdade Econômica, provavelmente vai ser aprovado, aprovação da reforma da Previdência, que vai ser uma medida importante, por exemplo, para controlar os gastos públicos. A gente vai ter, por exemplo, uma reforma tributária que vai tornar os impostos um pouco mais justos e promete onerar menos o consumo e a prestação de serviços, criando mais empregos. A gente tem, por exemplo, uma promessa de reforma do Pacto Federativo, dando mais autonomia para os estados e municípios e desconcentrando o dinheiro da União. Ou seja, uma série de medidas econômicas que prometem sim tornar o Brasil mais atrativo para investimentos estrangeiros. Então a gente não vai precisar barganhar com essa taxa de juros. O Brasil vai atrair investimentos, mesmo sem os juros altos. E uma coisa que está faltando no Brasil hoje, sabe o que é?
poder de consumo. O Brasil não tem mais risco de inflação hoje. Convenhamos, galera, a inflação não acontece até porque a população não está consumindo. O Brasil reduzindo a taxa de juros vai fazer com que mais pessoas tenham acesso a crédito, mais pessoas, por exemplo, vão pegar dinheiro emprestado para fazer um empreendimento, para fazer um negócio, para financiar uma casa, para, sei lá, abrir um negócio, criando emprego, acelerando o consumo. Olha que interessante. Quando a gente aumenta a taxa de juros, imagina que você tem um dinheiro. Aí você quer investir em alguma coisa. A taxa de juros está alta. A chance de você abrir um empreendimento, sei lá, eu gosto de globos terrestres. A chance de eu abrir, por exemplo, uma empresa chamada Ricardos Globo e empregar pessoas que vão consumir é muito pequeno. Até porque, convenhamos, sem a MP da Liberdade Econômica, o Brasil é extremamente burocratizado, a burocracia, a insegurança jurídica é muito grande. Aqui no Brasil, vale muito mais a pena você, ao invés de ter um empreendimento, você investir no mercado financeiro. Então, ao invés de, sei lá, eu abrir a Ricardos Globo, eu vou lá, por exemplo, e coloco meu dinheiro nas ações. Nas ações, por exemplo, ou de um banco, ou na ação, por exemplo, de uma empresa estrangeira, ou coisa que valha. Eu tô deixando, porque o Brasil não favorece isso, né? Eu tô deixando de investir em coisas que vão geralmente gerar valor, criar emprego, produzir coisas, para investir no capital especulativo. Ou seja, essa medida, além de tudo, faz com que naturalmente os investidores, eles comecem a pensar com bons olhos, comecem a ver com bons olhos, não investir no capital especulativo e investir no capital fixo. Meu, agora é a hora de abrir meu empreendimento. Por quê? Porque as ações, o investimento nos bancos, etc., não está rendendo tanto como rendia anteriormente, e como a taxa básica de juros está mais baixa, vai ser mais barato para pegar dinheiro emprestado. Ou seja, sensacional. O Brasil está com dificuldade para conseguir retomar emprego, a gente percebeu que o desemprego ele caiu, mas infelizmente ainda os empregos que foram criados, eles são chamados subempregos, aqueles que você recebe pouco e tem uma carga de trabalho muito elevada, péssimas condições de trabalho, mas algumas medidas econômicas que o governo está tomando são super interessantes, inclusive o Copom baixando essa taxa básica de juros. Talvez, né, se o governo Bolsonaro parar de atrapalhar com essa questão de ficar discutindo questões militares, quem matou, quem não matou, etc., isso ajude ainda mais a economia brasileira. Eu diria assim, galera, que hoje o Brasil está tomando os caminhos alguns caminhos corretos na questão econômica, mas infelizmente algumas questões culturais, sociais, morais, enfim, danificam até projetos que pareceriam interessantes do governo brasileiro. Belezinha? Deu para entender, galera, o que significa essa queda da taxa de juros? Resumidamente, acelera o consumo, faz com que pessoas investam menos no mercado financeiro e abram mais comércio, e melhor, né? É um sinal que o Brasil está mais confiável, ou pelo menos que o governo confia, que o Brasil está mais confiável para investimentos estrangeiros. Belezinha? Deu para entender? Então tá, galera, então se vocês curtiram essa mini aula aqui de taxa básica de juros, já deixa seu like e se inscreve no canal que eu conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? É isso aí, galera. Beijos, abraços e